A gente começa sempre perguntando o nome e a idade do nosso entrevistado. Bom, meu nome é Albino Parazinski, nascido em 23 de novembro de 1935, em Santo Augusto. Qual a sua idade? 87 anos. O senhor pode contar um pouco assim, um pouco da sua vida, o que o senhor trabalhou? Bom, eu vim para Chapeta em 1960 e vim como agricultor. Morava nas Brancas, Colônias Brancas, e passado anos, aí eu fui convidado para vir trabalhar no quiosque da praça, aqui em Chapeta. Os amigos foram lá, onde era o Silvino Andrigueto, o Vernon Conrad e o Atílio Schwarzler. E me convenceram a eu vim trabalhar no quiosque da praça aqui. Ali eu trabalhei 5 anos no bairro, eu com a minha família. E após isso aí, eu continuei trabalhando ali e fui adquirindo alguma coisa, e construí um prédiozinho ali no centro de Chapeta e mais outra, a minha moradia. E afinal, hoje estou aí desde 1960. Né? Então o senhor nasceu em Santo Augusto? Santo Augusto, é. E quem foi o primeiro da família Parazinski que veio para cá? Foi o senhor? Foi eu que vim. E os seus pais, a sua família veio da onde? Olha, eles eram natural de Ijuí. Daí eles vieram a morar em Santo Augusto. Aí onde nós continuamos aí até o fim da vida deles, né? Daí eu casei e daí vim morar em Chapeta, né? Qual que era o nome dos seus pais? Era Antônio Parazinski. E a sua mãe? Eva, de Bosque Parazinski. Eles moraram a vida toda em Ijuí? Sim, era um natural de Ijuí, né? E eles faleceram em Ijuí ou Santo Augusto? Em Santo Augusto. E os seus avós? Meus avós que vieram da Polônia. Qual que era o nome deles? O nome do avô era João de Bosque. E a sua avó? A avó era Maria de Bosque. Esses são os pais da sua mãe. Sim. E os pais do Antônio? Pais do Antônio. Seus avós paternos. O senhor não conheceu? Conheci. O avô era Tadeu Parazinski. E a sua avó? A avó era Eva Parazinski. E eles que vieram da Polônia? Sim, vieram da Polônia. Onde é que eles moravam? Moravam em Santo Augusto. E eles vieram da Polônia e foram para Ijuí? Sim, da Polônia vieram para Ijuí e daí, surgiu passado anos, eles passaram a morar em Santo Augusto. E o senhor conheceu os seus avós então? Conheci, sim. O senhor lembra de ir visitar eles na infância? Se eu me lembro. O que o senhor se lembra de ir na casa deles? Como é que era a casa deles? Que histórias eles contavam? Bom, ali tem pouca história. O meu avô era agricultor, morava na Bela Vista, Santo Augusto.
Seus avós. Sim. Eles não contavam como é que foi a viagem da vinda da Polônia? Não, isso aí não cheguei a saber. Por que eles vieram para o Brasil? Vieram procurando terras novas, não é novo, não. E que lá não estava muito bem, daí o navio trouxe eles para o Brasil. E aí eles vieram de navio? De navio. Eles não contavam como é que foi a viagem? Não, isso não cheguei a saber. Mas eles, depois de Juí, eles foram para Santo Augusto. Santo Augusto. E aí faleceram em Santo Augusto. É, Santo Augusto. O senhor lembra que idade o senhor tinha, mais ou menos, quando eles faleceram? Olha aqui, tem uns 12, 15 anos por aí. O senhor era adolescente. Sim. E os seus pais, eles chegaram a vir para Chapeta? Sim, chegaram, vim sim. Na época eu estava no quiosque. O pai e a mãe vieram, aí ficaram dias aí com nós. E eles moravam em Santo Augusto. Em Santo Augusto era maior na época? Não, era menor, era município, né? Já era município, né? E onde seus pais casaram? Sim. E quando... Onde que os seus pais casaram? Eu não cheguei a saber quando eles... Em Juí, o senhor acha? É, com certeza foi em Juí, porque eles vieram de lá de Juí, né? Se conheceram lá, casaram e depois... Vieram para Santo Augusto. E o senhor tinha quantos irmãos? Meus? É. Tenho 3 irmãs e um irmão. Qual que era o nome deles? O meu irmão chamava Felício. E as suas irmãs? A Ana, Iracema e Alzira. E onde é que eles moravam? Morando aqui, continuo em Santo Augusto. O senhor foi o único que veio para Chapeta? Foi o único. E o senhor era o mais novo? Eu sou o segundo. E o que o senhor lembra da sua infância? Com seus irmãos, a sua casa? O que eu vou te dizer? Eu lembro naquela época que era no interior. O pai era plantador de arroz. Aí tinha aquela vida de agricultor, né? Morar no interior lá com a colônia de terra. E o senhor ajudava desde criança? Sim, sempre trabalhei junto com o finado pai. Qual que era esse trabalho? O senhor pode descrever um pouco? Bom, era na agricultura, né? Nas limpas de plantações, né? A gente plantava arroz, plantava feijão, milho. Era tudo cultivado a braço, não é? Hoje a agricultura é diferente, né? Mas como é que era na época que ferramentas, equipamentos se usava para lidar na lavoura? Bom, somente na limpeza era a enxada, né? E para preparar a lavoura era com a junta de boi, com arado. Né? O que mais o senhor se lembra dessa parte da... Acho que seria isso aí. Mas... E aí desde pequeno tinha que trabalhar junto, ajudar na lavoura. E era mais os meninos que ajudavam, ou as suas irmãs também ajudavam na lavoura? Todos eles trabalhavam juntos, né? E
E faziam algum outro tipo de trabalho? Criavam animais? Sim, mas naquela época geralmente era a criação de suínos, né? E vendiam a carne, banha? Sim. Quando sobrava, se vendia a banha também, né? E os seus pais falavam polonês? Os pais falavam, mas com nós não, né? O senhor não aprendeu? Não aprendi porque eles, quando foi para o quartel, ele não sabia falar em português. Aí disse que ele sofreu muito para aprender a falar em português. Então lá ele disse já que se ele tivesse filho, não ia ensinar a falar em polonês. E não ensinou mesmo. Já eles já nem falavam mais em casa em polonês. E o que o senhor acha que foi uma herança da Polônia que eles trouxeram? Alguma comida, algum hábito que era típico dos polacos? Olha, isso aí eu não sei de nada, não posso dizer, né? Nenhuma comida que faziam que era... Não lembro. E o que o senhor se lembra da sua infância, assim, que a sua mãe cozinhava? Bom, é a comida tradicional nossa aqui, né? Feijão, arroz, fazia uma sopa com mondongo de gado, né? Naquela época existia isso aí. Tem um prato da Polônia que é feito com sangue de pato. O senhor nunca ouviu falar? Sim, mas a mãe fazia. Chamavam a tal de chornina. E tinha plantação de horta, pomar na sua casa? Sim, tinha. É. E como que foi no período que o senhor chegou aí na escola? Sim. Naquela época o professor tinha 60, 70 alunos. Então depois que eu aprendi alguma coisa, o professor pedia para ajudar ele corrigir as provas, que ele não vencia a fazer, né? Então eu ajudava o professor. E ficava longe da sua casa, a escola? Ficava uns 2 quilômetros, mais ou menos. E a pé? E a pé, sim. O senhor lembra do seu professor? Sim. Era o Romalino Torres. Isso era no interior de Santo Augusto? No interior, era na Bela Vista, Santo Augusto. Bela Vista. E como é que era naquela época? Hoje é séries, né? Naquela época, como é que falavam? Eram os livros? Tinha, começando pela lousa, né, que era uma pedra para escrever. Depois passava ao caderno, ao livro, né? E começava na primeira e até a quarta? Até a quinta série, né? Daí finalizava. Sim. E como é que era quando concluía? Tinha formatura, alguma coisa assim? Não lembro. Daí o professor queria que eu fosse para Ijuí, para continuar estudando lá, mas aí o pai disse que não tinha condições, não podia. Então eu parei de estudar, né? E os pais iam na escola? Não, naquela época não tinha. Mas o professor não chamava às vezes? Eles faziam reunião dos pais, né? E como é que era o tratamento dos professores? Tinha castigo para quem não se comportava? Naquela época tinha, assim, castigo, assim.
conforme o castigo, ele botava de joelho o cara lá. Senão, tinham as varas de gime lá. Ou às vezes passavam a régua no aluno, né? Tomava tantas reguadas para não fazer mais arte. Né? O professor era autoridade. Era enérgico. E o senhor chegou a ter algum castigo? Não, nunca teve, né? E tinha uniforme na escola? Tinha no uniforme não tinha, sei que só nas épocas como dia 7 de setembro, então tinha camisa branca e uma calça azul com o distintivo da escola no bolso. E a merenda? Não tinha? A merenda, geralmente, quando na época tinha, levava uma batata assada, né? Para merenda. A escola não tinha? Não tinha nada. O senhor lembra se tinha nome a escola? O nome da escola era Bela Vista. E como que foi a construção da escola? Ela já existia quando o senhor chegou? O senhor chegou a acompanhar quando construíram? Naquela época, quando era guri, sei que tinha um prédio velho. Daí a própria comunidade começaram a construíram a escola, a sede da Bela Vista. Né? Então a comunidade que se unia e cada um ajudava um pouco a fazer. Isso era com tudo, não só com a escola? Sim, outra ajuda não tinha. Né? Ajudava a abrir as estradas? Sim, tinha que ajudar a melhorar a estrada. E tinha muitas famílias que moravam no interior, lá onde o senhor morava? Tinha. Era colônia, né? O senhor lembra de algumas famílias que eram seus vizinhos? Me lembro. Tinha a família de João Gonzato e de Leonildo Andrigueto, e tinha o Pedro Parolin, e me lembro mais de outras. Tinha a família Fusilini também naquela época. E na infância visitava os vizinhos? Como é que era quando não estava na escola, se reuniam para brincar? Às vezes durante o domingo, às vezes jogavam futebol, ou na escola tinha aquele concurso de pular altura, né? Isso era feito. E os pais não visitavam os vizinhos? Sim, era visitado sempre. Quando tinham de aniversário, eles inventavam fazer uma surpresa. As surpresas eram as festas de noite se reuniam e faziam uma surpresa, às vezes roubavam um porco do aniversariante, carneavam e chegava à noite e iam com a música. Então tinha a janta e depois faziam uma dança. Né? E amanheciam? Era de amanhecer. Né? E a surpresa era porque apareciam sem avisar? É. E geralmente era para aniversário de alguém? Sim, sempre para aniversário. Né? E
quem que animava as festas? Olha, tinha um gaiteiro na época lá que era o mais... Havia 2 gaiteiros. O senhor se recorda quem era? O gaiteiro era o Gregório Valentim e o outro era o Leopoldino Andrigueto. E aí como é que eram essas surpresas? Que fazia a noite, né? Não tinha luz. Sim. Bom, aí a turma se reuniu e depois estava um grupo formado. Aí chegavam com gaita e faziam surpresa pro aniversariante. Né? Como é que iluminava daí a festa? Bom, naquela época tinha umas lâmpadas de carbureto, que chamavam, colocavam lá. E com o gás o carbureto dava luz. Ou luz de querosena, né? E depois que o senhor foi à escola, o senhor casou com que idade? Eu casei com 23 anos. E casou lá em Santo Augusto? Em Santo Augusto. Né? Como era o nome da sua esposa? Inês Santos. E a família dela era natural de Santo Augusto? Sim, natural de Santo Augusto. Como é que era o nome dos seus sogros? Pedro Santos. E da sogra? Era... Eu não lembro o nome dela. Não tem problema. Como é que vocês se conheceram? Bom, nas reuniões que saíamos no interior, nós íamos naquela época na igreja, nós católicos, sempre na quaresma tem as noites de terço, né? Então, onde o pessoal se reunia para o terço, e daí fomos se conhecendo, né? E aí se conheceram na reza. Isso. E como é que foi desenrolando para namorar, depois casar? Como é que funcionava? Bom, o namoro como tinha que domingo ir visitar a namorada, né? Na casa. E quando saía um baile, a gente ia lá na casa dela, ia pro baile também. Namoraram quanto tempo antes de casar? Olha, o que eu vou lhe dizer? Às vezes um ano e pouco. Né? E aí ia visitar e ficava com os pais da namorada. Isso. Podia pegar na mão? Podia. Depois do tempo podia pegar. Né? E daí quando o senhor decidiu casar, daí tinha que ir lá pedir a permissão? Sim. Os pais concordavam, né? E foi tranquilo? Foi tranquilo. E como é que foi no dia do casamento? Bom, aí fizeram uma festa, um churrasco, né? Durante todo o dia, né? Depois de casado, aí era na casa da noiva, né? Daí os convidados participavam da festa. Quem que era convidado? Geralmente eram os parentes, né? Os amigos, né? Vizinho? Os vizinhos, tudo, né? Casaram na igreja? Sim. E tinha igreja lá na comunidade? Tinha em Santo Augusto, né?
Na cidade? Na cidade. Não tinha igreja na Bela Vista? Não, não tinha. Não tinha? Não. Daí como é que ia até lá? Como é que era o preparativo? Ia Bom, de carroça? não, né? Tinha um... Os vizinhos lá tinham uma caminhoneta, então já levaram nós até Santo Augusto para casar. E já ia arrumado. Sim, tinha que ser. E como é que conseguiu terno naquela época? Mas olha, Tinha que mandar fazer? foi mandado fazer agora. O senhor usou terno no dia do seu casamento? Sim, usei. E aí quem que fez? Era um alfaiate? Não, isso aí eu não me lembro se eu comprei feito ou era alfaiate, né? Mas naquela época a maioria das roupas não se comprava pronta. Sim, era. Era feito em casa? A sua mãe, a Não, sua esposa não. costuravam? Não. Você tinha que ser no alfaiate, né? E aí com que idade o senhor veio para Chapeta? Com que idade? É, O que eu vou lhe dizer? foi um pouco depois que o senhor casou? Sim, já tinha o filho mais velho, não? O Antônio. Sei que faz 62 anos que eu vim para Chapeta. Então o senhor tinha uns 25 anos, mais ou menos? 24, 25 anos. Foi logo depois que casou, quase. Sim, Quantos filhos o senhor teve? 3 filhos e uma filha. O senhor pode dizer o nome deles? O Antônio, o Jaime, a Rejane e o Alexandre. É o Alex cantor, não? É, o cantor. Ele é seu filho? É meu filho. Sim. O meu afinal avô era um músico e ele puxou para lá. Pelos avós. Aos seus avós, qual deles? O João ou o Tadeu? O João, ele com os filhos tinha uma banda naquela época. Desculpa, eu não consegui escutar. Como é que era? O seu avô João tinha uma banda? Sim, ele com 2. Era com os filhos, né? E o seu pai também? Não, era só o. Ah, era a sua mãe. Era o pai da mãe. E era só os filhos homens que tocavam na banda? Sim, que eu me lembro era, né? Tinha nome esse conjunto? Ah, não lembro naquela época. E o que eles tocavam? Bom, o finado avô era do bandoneão. Bandoneão. O outro era do violino. Na época do violino e esse aqui era um conjunto de 3 pessoas. Era Dembowski, Dembowski. também de origem polaca. Isso. Chamar de polaco era um termo pejorativo? Era algo ruim? Mas o que eu vou dizer? Eu nunca vi comentar sobre isso aí. Os polacos e não sei de onde é que tiraram. A família da minha avó também é polaca. O sobrenome, né, terminar com SKI, que é tradicional de família polonesa. Polonesa. E aí o seu avô e os filhos tinham esse conjunto, eles animavam festas ou era mais tocavam em casa? Mas sim, mas isso aí, as festinhas, era eles que tocavam, né? Lá na Bela Vista eles animavam... Não, isso era ainda quando os avós moravam em Juí. Ah, sim. Era em Juí. E o bandoneão era tipo uma gaita? Tipo uma gaita, né? Hoje em dia acho que nem sei se existe. Ainda tem alguém que toca bandoneão. Eu acho muito bonita a música do bandoneão.
O senhor lembra de alguma música assim, antiga, que o senhor gosta e que marcou assim a sua vida? Mas olha, de momento não lembro. Algum conjunto que o senhor ouvia? Tinha naquela época que eu morava lá em São José, tinha o conjunto dos irmãos Valentim. Que era um grupo lá de São Valentim, Santo Augusto. E aí o senhor acha que o seu filho herdou um pouco dessa herança musical? É, do finado avô. O senhor não chegou a aprender a tocar? Não. Bacana. E aí, o que o senhor se lembra quando veio para Chiapeta? Como é que era a cidade? Bom, naquela época, Chiapeta era uma vila. Era distrito de Santo Ângelo. E tinha uma meia dúzia de casas. Na praça não tinha nada. E os moradores acostumavam matar as vacas na praça, tinha gramado, né, para pastorear as vacas de leite. E daí, logo em seguida, começou uma campanha para criar um novo município. Daí nós passamos a campanha para começar o Catuípe. Daí, mas foi emancipado o Catuípe e nós passamos a pertencer para Catuípe. E logo em seguida já teve a emancipação do município de Chiapeta, né? Depois foi feito em seguida a campanha para emancipar Chiapeta. Aí participamos da campanha. Né? E como é que foi noticiada essa emancipação? O pessoal era a favor? O pessoal tinha alguém que pensava que seria ruim? Olha, eu acho que a maioria era a favor, né? Porque para emancipando Chiapeta seria mais progresso para o lugar, né? Foi o que aconteceu. Né? E o que o senhor vê do município hoje, né? Daquela época que o senhor chegou e hoje? Progresso, cada vez melhorando, né? Faz quantos anos já, né? Então tinha 2 casas de comércio. Isso. Quem que eram os proprietários? Um seria o Arno, como é que é ainda? O Arno Endes. E outro, o senhor lembra? Outro seria deixa eu ver, o Atílio Franco, outro comerciante. Aonde que ficavam localizadas essas casas de comércio? Casa do comércio, uma seria aqui no centro, subindo essa rua aqui, na esquina ali, daqui para lá à esquerda, ali tinha a loja do seu Arno Endes. E a do seu Atílio? Seria seguindo à direita daqui para lá, à esquerda, descendo a 2ª quadra. E quando que o senhor começou a trabalhar com o comércio? Seria do comércio de mercado? Sim. Aqui, o comércio do mercado, a gente não guarda tudo, né? Mas eu faz depois que eu saí do quiosque, eu conseguia construir aqui, e daí eu com o Sheime abrimos o mercado, mas não me lembro a época certa. Mas já faz muitos anos. Faz uns mais de 40 anos. E o senhor que começou aqui o comércio? Sim.
E como é que era antes do senhor ter comércio aqui? Como é que eram as outras casas de comércio? Olha, naquela época, a Casa do Comércio era uma casa era loja, era mercado, era compra de produtos, tudo numa loja só, né? Vendia comida, tecido, ferramentas? Tudo, Compravam galinhas, compravam porcos, levavam para... Inclusive tinha, esse ano antes, chegaram a levar carga de porco para São Paulo. E os colonos levavam nessas vendas para o que produziam na colônia? Sim, o suíno, o comércio mesmo recolhia, né? Mas o pessoal levava tudo para vender ali, né? Mas aí quando o senhor abriu o mercado já era diferente? Sim, ali já mudou, né? Era só o comércio de alimentos, né? E o que era diferente já nessa época? Que naquela época vendia por quilo, né? Sacos. E não tinha tantas opções, eu acho. Sim, não tinha, não. E aí quando o senhor abriu o mercado já era diferente? Já tinha mudado grande, né? E essas outras casas ainda funcionavam? Ali do Arno Enes ainda funcionava, mas foi pouco tempo. E a outra lá fechou. Aí naquela época já fazia anos que estava funcionando a Cotrijuí, né? Então ali, a Cotrijuí já tinha mercado, né? E aí já mudou tudo. O senhor lembra de ir lá no seu Arno Enes fazer compra? Sim, me lembro. E era junto com a casa deles? Era no lado da casa deles. A gente conversou com esqueci o nome dela agora. A mulher do seu Arno. O que era? A mulher do seu Arno. A gente conversou com ela também, né? Sim, ela atendia na loja, ela era professora e durante o mês seguinte ela atendia na loja. A dona Érica. Isso. A gente conversou com ela também. Também. Bom, e o que mais o senhor lembra aqui da cidade, quando o senhor chegou, além do comércio, como é que eram as estradas, a igreja? Bom, a igreja católica, eu ajudei naquela época, puxar terra para fazer o piso da igreja. A igreja que nós temos hoje. E se vinha lá de fora, eu morava lá nas Brancas, puxar terra para ajudar a iniciar a construção. E era no mesmo lugar que é hoje? Sim, é a igreja matriz que nós temos aí. Mas era de madeira? Sim, mas aí onde nós construímos já era essa de material aí. Aquela outra igreja de madeira já estava precária? Sim, aí logo foi, acho que deu um vendaval, andou meio derrubando ela e aí terminou. E a escola? Aqui? Escola nós tínhamos lá nas Brancas, naquela época. Seus filhos estudaram lá? Sim, os filhos estudavam lá mesmo. Depois, passado uns 2, 3 anos, daí não mais uns. Aí começaram a vir para Chapeta aqui no colégio. A gente estava falando da igreja, na época já se chamava Nossa Senhora das Vitórias? Sim, Nossa Senhora das Vitórias. O senhor sabe o porquê desse nome? Mas o
que eu posso te dizer? Não sei se tinha uma família Chapeta aí, onde tinha uma senhora que se chamava Vitória, e eu não tenho certeza, mas foi por ali que eles ajudaram a construir e colocaram o nome de Nossa Senhora das Vitórias. O senhor chegou a conhecer alguém da família Chapeta? Sim, conheci. Os mais antigos, tinha o finado Osório Chapeta, tinha tinha o que foi deputado, não me lembro mais o nome, o Erasmo Chapeta, também, família. E hoje temos o Luiz Antônio Chapeta ali que continua. E o senhor conheceu a dona Gilda? Eu não cheguei, eu não me lembro dela, mas de nome é muito conhecida, a dona Gilda. Né? E o senhor sabe a história da fazenda Monte Alvão? Olha, essa eu não sei, não cheguei a saber. Né? O senhor nunca visitou? Não visitei. E lá das Brancas, o senhor sabe? Também tem uma fazenda lá, né? Sim. O senhor conheceu? Olha, não foi comentado, já naquela época tinha o nome da Fazenda das Brancas, mas ninguém comentou nada. O senhor não chegou a conhecer a família Kurtz? De nome era muito falado naquela época, né? Kurtz. Eram os proprietários da fazenda. A Fazenda das Brancas. Isso era lá mais para a banda do asfalto hoje, né? Mas o senhor não conheceu ninguém dessa família? Não conhecia. O senhor morou quanto tempo lá nas Brancas? Não tenho certeza, mais uns 15 anos, talvez mais, talvez menos. O senhor nunca ouviu o pessoal comentar por que esse nome das Brancas? Não. Um troço impressionante, não vi por que é Fazenda das Brancas. Ninguém falava por que se chamava as Brancas, né? Ninguém achava estranho esse nome? Não, era estranho, mas não comentavam, né? E lá no interior, onde o senhor morou, não tinha histórias de lendas? Não contavam histórias para assustar as crianças? Não. Isso aí não. Não tinha história de, não tinha, de ouro? Não, nada. O senhor nunca ouviu falar? Não. Lobisomem? Também não. E por que chamavam colônia? O que era colônia? Mas olha, colônia, eu acho que foi feita uma fração de terras, né? Foi medido tantos hectares em uma colônia, né? Quando entrou a medição, né, que começaram a vender terras em colônia, né? E aí quem morava na colônia eram os colonos. Colono, né? E os colonos geralmente eram de origem... Qual origem? Aqui nas Brancas, aqui a maioria era de origem alemã. Ali tinha poucos polacos naquela época. Mas geralmente eram alemães, italianos? Sim, mais alemãos. Tinham mais alemães? Sim, Eu acho que continua hoje lá nas Brancas, mas os alemães. Mas o senhor acha que naquela época tinham mais moradores no interior do que hoje? Tinha mais, né, porque hoje tem muitos agricultores que cresceram e compraram as terras dos outros colonos, e uns
vieram para a cidade, outros faleceram, né, os mais antigos faleceram, e então diminuiu lá, naquela região lá diminuiu a população. Hoje tem agricultor lá que já comprou 4, 5 colônias de outros agricultores, né? E tinham muitas escolas pelo interior também, né? É, tinha. Porque tinham muitas famílias que moravam, né? Hoje só existe na cidade. Sim, é. Acho que isso demonstra também que a população do interior diminuiu bastante. Sim, foi o que aconteceu. E o senhor ouviu falar da colonização de Chapeta? Porque eles fizeram um projeto de colonização, né? Lotearam os terrenos e ofereceram para os colonos virem para cá. Sim. Isso aí foi antes de eu vir para Chapeta, eu não cheguei a saber como é que foi. E aqui tinham índios? Índio? Não, aqui em Chapeta não, só. Mas não cruzava de vez em quando? Não, o índio vinha do Santo Augusto, né? Santo Augusto tem a colônia indígena, né? E como é que era? O pessoal tinha medo dos índios? Como é que era? Os colonos tinham medo dos índios? Não. Não, naquela época eles vinham para vender o produto deles, né? Seria a cesta, os balaios, né? Hoje o índio não sai mais quase vender balaio, né? Já está colocado mais como agricultor, né? E o Inhacorá, o senhor conheceu também nessa época? Das 3 vendas que chamavam? Sim. Chegou aí para lá? Eu trabalhei quando era solteiro na Alegria, então a gente passava seguido ali naquela época, no Inhacorá. E o que o senhor lembra de lá? O que era diferente de Chapeta? O que eu vou lhe dizer? Era uma vila, né? Era menor que Chapeta? Sim, era menor. Né? Houve uma época que chamavam as 3 vendas. Daí quando cresceu tinha 3 vendas lá, né? O senhor conheceu alguma dessas vendas? Não cheguei a conhecer, só era o comentário lá que eu... Inhacorá tem 3 vendas. E o senhor conheceu o meu avô Assis Rolim? Esse eu conheci. Né? Inclusive, eu estava reformando carteira de motorista, renovando, e daí eu não me lembro quando o escritório que veio aqui levou nós para Santo Augusto para renovar a carteira. Daí lá o cara que foi fazer os exames para ver se passava, daí ele perguntou lá para um outro, e daí vamos renovar a carteira desse velho aqui? Daí o doutor disse, não, pode renovar, ele está bem em condições ainda de exercer a profissão, né? Foi a última vez que eu me lembro dele foi ali quando foi. Ele tinha um Fusca, não tinha? Tinha, sim. Peraí, como é que tem hoje tem ali no Inhacorá, não sei se é filho dele, o Assis Rolim tem o Ode. O Ode, o Eg. Conheço eles, mas não lembro. Eu queria lhe perguntar também como é que era aqui as casas de baile, que tinham, acho que 2 clubes bem famosos. Tinha naquela época
Tinha um salão de baile ali do Walter Beck, né, que era ali no centro. E o outro eu não lembro, viu? Era, acho que a gente frequentava naquela época era o salão do Walter Beck, né? O outro não era o salão de molas que diziam? Mas era esse do Walter Beck, era o salão de mola. É. Não era do Eichhoff? Ah, tinha lá embaixo, mas o de mola era do Walter, do Herme Eichhoff era lá mais para baixo. Mas lá, pouco baile saía mais, era o Walter Beck, né? Depois surgiu o irmão dele, o Arnildo Beck também. Trabalhou anos aí. E o senhor frequentava essas Sim. festas? Participemos, saía os bailes de Kerp. Ia um caminhão lá nas Brancas buscar nós. Vinha um caminhão cheio de bailantes. Vinham de caminhão. É, de caminhão. E esse salão de molas, por que falavam que era de molas? Bom, porque ele tinha uma parte embaixo, embaixo do assoalho, umas travessas de madeira que ele dava tinha uma folga uma contra a outra. Então, quando o povo dançava, ele balanceava, né? Por isso era o salão de mola, né? Devia ser divertido. Era famoso o salão Os bailes reuniam o pessoal de outras cidades também? Vinham de toda a região aí, né? E as molas ajudavam na dança? Sim, depois que começavam, ficavam no balanço. E essas festas eram de dia? Não, geralmente era de noite, era o baile mesmo, né? E o mais famoso era o baile de Kerp. Kerb? Não sei se como é que o alemão pronunciava o Kerp. O que era diferente dessa festa? Mas eles inventavam ali, tinha o pessoal do baile, eles escondiam uma garrafa fora do salão, uma garrafa de cerveja, vamos dizer. E daí os que participavam do baile vinham procurar aquela garrafa. E quem achava a garrafa, ele tinha direito de dançar a primeira peça e pagavam a cervejada para os amigos. Aí eu acho que era o segredo do baile de Kerper, né? Esconder a garrafa para procurar. Que legal. Isso é bem de origem alemã, né? De origem alemã. E nessa época já tinha luz desses bailes? Olha, no começo não tinha, né? Mas depois eu não sei, eu acho que nós participamos. Quando passamos a participar do município de Catuípe, daí que veio a luz, né? Como é que foi quando veio luz? Poucas casas tinham? Poucas casas, né? E daí como é que fazia sem luz? Tomava uma cerveja, não estava gelado? Esse era um problema sério, né? Não tinha uma forma de gelar a cerveja? Não tinha, né? E nessas festas tinha cerveja, tinha alguma outra bebida? Geralmente era cerveja, né? Era Brahma, Skol e Antártica. Eram as mais
comentada, né? Que tinha mais saída, né? E outra diversão do pessoal aqui também tinha clube de bolão? É mesmo, tinha sim. O senhor jogava? Não sobrou tempo, porque eu nunca joguei bolão. Né? Não jogava carta, bocha, não? Não, jogava carta, numa época eu joguei, depois de uma certa idade. Eu parei de jogar quando eu não consegui mais enxergar, né? Deu aqueles problemas sérios na visão, daí tive que parar. Eu gostava muito de jogar carta. Qual jogo de carta o senhor jogava? Nós, aqui com os amigos, nós jogava pife, passar o tempo, né? O senhor não conheceu o seu Euríbio lá de Inhacorá? O Ríbio Rolim? Não, Veiga. O Ríbio Veiga. Dos Santos. Não cheguei a conhecer, mas o nome não é estranho. Né? Ele jogava bastante pife também, é meu avô. É o seu avô, né? Ele mora lá em Inhacorá ainda, casado com a Geuci. O Ríbio. Não chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. E futebol o senhor nunca jogou? Não. Mas aqui tinha o time? Tinha, naquela época já tinha. Como é que era o nome? O nome do time era o Ouro e Prata. Né? Eles jogavam contra o Guarani, não jogavam? Lá em Inhacorá? Jogavam, sim. E tinha uma disputa acirrada, uma rivalidade entre os times? Isso aí sempre houve, né? Mas eu não participava muito. Morava lá no interior, né? Sim. Bom, a gente já está quase encerrando, seu Albino. Sim. Eu ainda queria lhe perguntar se o senhor ouviu falar de guerra. Os seus avós, os seus pais não falavam sobre a guerra. A Revolução de 23, os Maragatos, dos Chimangos. Olha, eu era guri naquela época. Lembro que era comentado, né? Inclusive, não sei se foi qual é a época ali que proibiram até de ter rádio nas casas, né? Ninguém podia escutar notícia. Aconteceu em Santo Augusto naquela época, né? Em que queriam recolher os rádios para o pessoal não escutar notícia das guerras, das revoltas, né? E como é que foi quando chegou o rádio? Quando era novidade? Bom, o pessoal ia de uma casa para outra, lá no vizinho, escutar o rádio, porque não tinha, né? Não tinha como comprar. Era uma novidade, né? Foi uma coisa que marcou muito naquela época, aquela novela O Direito de Nascer. Aquilo ali foi muito comentado, né? O pessoal não perdia a noite. E era uma novela que foi uma novela, vamos dizer, honesta, né? Naquela época não tinha. Hoje, se assistir a novela, a maioria das coisas acontece, começa a novela, logo já sai tiro, já mata um aqui, outro ali, né? Isso aí naquela época não existia, né? Mudou muito, né? Alguma outra coisa o senhor lembra, assim, que lhe marcou de ouvir no rádio? Algum cantor, algum programa? Bom, naquela época era como é que era o... Teixeirinha? O Teixeirinha, Mério Terezinha, né? Era o mais afamado, né? Isso. E cinema não vinha pra cá de vez em quando? Vinha, na época de Santo Ângelo vinha, né? Marcavam a data e daí o povo vinha, se reunia no salão aí para assistir
assistir um cinema, um filme, né? O senhor lembra de algum filme? Não me lembro. O senhor não lembra do Mazzaropi? Isso, não lembro, mas lá me lembro. E o senhor falou que proibiram uma época de iam recolher os rádios, né? Isso. Não teve uma época também que proibiram de falar em polaco, em alemão? Isso, aconteceu também, né? Era proibido falar. Tem alguma história que o senhor tenha se lembrado de algo que eu não lhe perguntei? Bom, aqui do município? Alguma história, né, que o senhor tenha se lembrado e eu não tenha lhe perguntado? O que quer dizer com história? Quer dizer o que aconteceu, não, né? O que eu passei nessa época? Bom, uma coisa que me marcou no município de Chapeta é o seguinte: houve uma época aí na época do prefeito, era o Jânio Scherrer, o meu filho, o Alexandro, ia no colégio, e ele ganhou naquela época, o colégio dava uma muda de árvore para plantar, para cada um cuidar. E o guri trouxe essa muda e plantou na horta lá de casa. Passado um ano, ele cuidou com água, sobreviveu. Daí a minha esposa disse: mas tem que tirar isso daí, vai crescer uma árvore grande, tem que tirar fora, né? O que eu fiz? Eu liguei para o prefeito. Digo: prefeito, o negócio é o seguinte, é uma muda de cedro, uma madeira de lei, né, o senhor conhece. E eu tenho essa muda, vou ter que arrancar da horta. Dá para nós plantar na praça? Daí ele me diz: mas claro que dá, seu parente. Daí, escolhe um lugar lá, eu vou mandar uma pessoa lá para vocês plantar essa muda de árvore. Tá. Daí ele mandou. O funcionário naquela época era o Vardilírio As. Ele veio, arranquei uma muda e escolhemos ali no lado do busto do Chapeta, plantemos essa árvore. Daí, passado uns dias, não chovia, eu pegava um balde e levava balde de água lá e largava ali na árvore. E consegui, ela brotou, cresceu. E hoje está uma árvore lá, para quem queria saber, conhecer, já é madeira de lei. Está dando para derrubar, para construir a árvore mais grossa que tem na praça. É esse cedro que eu doei para a prefeitura, para o nosso município. Então isso aí me orgulha de poder participar disso aí. É uma coisa que me marcou, né? Outra coisa que me marcou muito foi o seguinte: na época que eu estava no quiosque, vamos voltar um pouco para naquela época, o pai do nosso prefeito hoje, que não me lembro o nome dele, chegou de noite lá no quiosque e me diz assim: Sparavinsky, eu estou vindo de Santo Augusto, a minha esposa ganhou um guri, aí faça uma torrada aí para mim comer, tá? E para espanto do senhor, esse guri já foi prefeito pela segunda vez. E eu participando de tudo isso aí me emociona. É orgulho para nós ter
uma pessoa que foi reeleito como prefeito. Está aí hoje ele, com quase 50 anos lá. E são coisas que a gente não esquece nunca, né? Há tantos anos atrás, quem diria isso aí, né? São surpresas da vida, né? É o que eu tinha para dizer. Então. O senhor se emociona de lembrar de algumas coisas do passado? Pois é, isso aí são coisas que... O que o senhor sentiu ao voltar no tempo com as suas memórias, relembrando as histórias do passado? Olha, uma coisa que aconteceu, esse problema da minha visão, é inédita, não existe tratamento, mas como é que eu vou dizer, eu acredito muito em Deus, né? Isso aí uma coisa que quando eu vi, já tinha aceitado, né? Eu aceitei, não consigo enxergar, mas eu continuo pedindo a Deus que me dê saúde para me continuar, além de não enxergar, né? Mas continuo com os amigos aqui. Eu tenho o prazer de chegar no mercado e conhecer as pessoas pela voz. O amigo chega aí, ele me diz adeus, eu já sei quem é que é. Então são coisas que me emocionam, mas o que eu vou lhe dizer? Eu aceitei, né? Porque não é só o meu caso da visão, existe já no mundo inteiro esse caso da minha visão. Muito bonita a sua história, seu Albino. Quero lhe agradecer de novo por compartilhar as histórias, né, das suas vivências, da sua família. E a gente sempre pede no final da nossa entrevista, como é algo que fica registrado, fica gravado, né, e pode ser assistido no futuro pelos seus netos, pelos seus bisnetos, se o senhor quer deixar uma mensagem final dessa entrevista, de algo que o senhor aprendeu, de algo que o senhor queira dizer para as próximas gerações? Agora me deixou. Bom, eu que posso deixar para meus filhos, netos e bisnetos, que continua essa família, que é uma família que tem paciência para lidar com o povo, uma família que só tem amigos, não, graças a Deus não tem inimigo nenhum. Então isso aí para mim é uma grande coisa que eu vou guardar para sempre, né? Que entre famílias não temos, graças a Deus, não com problema nenhum, todos se dão bem. Então isso aí eu quero dizer que pedir a Deus que continue dessa maneira. Amém. Coisa bonita. O senhor falou também sobre a árvore, né, que o senhor plantou. Acho que também é uma boa mensagem, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe também. Né? Pois é, isso aí é uma coisa que me marcou. Está ali para ver, no lado do busto, ali tem aquele cedro ali. Ele já dá, como diz o gaúcho, já é madeira de lei, né? Isso aí eu nunca conversei com o nosso prefeito hoje, ele é capaz de nem saber de onde é que saiu essa árvore. Mas agora a gente deixou registrado. É interessante que uma árvore demora muitos anos para se desenvolver, né? Sim, sim. Isso aí já faz mais de 30 anos. O senhor vê que deu para a árvore crescer. Hoje o Alex está com quase 50 anos. Ele
devia ser uns... Ele estava na época do colégio aí com uns 8, 10 anos, faz 35 anos por aí. E o negócio que o tempo passa que o cara nem nota, né? Eu digo para a turma, mas olha, eu faz 60 anos que vinha chapeta, onde é que eu estava nessa época? Eu não me lembro que o tempo passou tão rápido, né? Então, o que é a vida da pessoa?